Glória a Deus, que bênção. Hoje nós já dissemos, é o domingo da igreja perseguida. A IBA, juntamente com centenas, milhares de igrejas no Brasil, está mobilizada para levar a causa da igreja ou dos cristãos perseguidos por todo o mundo. E o ano de 2025, a portas abertas, essa missão que tem dado todo o apoio para os cristãos perseguidos, lançou esse chamado: forçados a fugir, cristãos deslocados por causa da violência, pedem socorro. Então nós estamos aqui como igreja que entende que somos parte do mesmo corpo, somos membros uns dos outros e nós não podemos ficar indiferentes. E a apresentação aqui da dança, dessa performance, mostrou que nós precisamos estar enganjados, e assim faremos no nome de Jesus, amém? As crianças, elas já voltarão lá para o Templo Kids, como que vai ser depois? Ok. É a igreja, é isso mesmo, vocês são a igreja, amém? Cadê os kids que estão aqui conosco hoje, hein? Cadê a IBA Kids? Cadê o rebanho mais precioso? Dá um glória a Deus, IBA Kids. Amém, que gracinha. O rebanho mais precioso. Queridos, nós estamos aqui em família, mas quero saber se há alguém conosco pela primeira vez, alguém nos visita. Faz um sinal assim com sua mão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinda também. Quem mais pela primeira vez? Seja bem-vinda também. Mais alguém pela primeira vez? Nós temos um presente para você. Com sua mão erguida, nós vamos saber que é a sua primeira vez. Seja bem-vinda ali também, atrás, perto da Minel. Os consolidadores, por gentileza, vão ao encontro desses irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E que vocês recebam um abraço da igreja. E com esse presente ao mimo, queremos dizer como nós estamos felizes por você estar aqui conosco. Também aqueles que estão conosco pelas redes sociais, é uma alegria saber que mesmo de forma remota, temos estado juntos de coração, e certamente o Senhor vai abençoar a sua vida, sua casa, no nome de Jesus. Eu quero te desafiar, se é o primeiro envio, ou primeira conexão, faça uma interação conosco, deixe seu nome, pedido de oração. Nós vamos enviar também para você um e-book para abençoar a sua vida, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios capítulo 8, vamos ler um trecho da palavra de Deus, e que motiva esse momento também aqui, que nós temos como família, e nessa causa das missões, que elas continuam. 2 Coríntios capítulo 8, do verso 1 em diante, diz assim: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber e em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Amém? Quantos têm provado da graça de Deus?
Quantos têm provado? Essa igreja é a expressão da graça de Deus. E aquele povo da Macedônia tinha provado dessa graça. E Paulo, ele recomenda agora aos coríntios para uma coleta, uma oferta alçada também por parte desse povo. Os da Macedônia já haviam feito a oferta, já haviam entregue além até das suas posses, já haviam, entregue algo que de fato eles voluntariamente quiseram fazer parte. E agora Paulo, nessa oferta aos cristãos de Jerusalém, da Judéia, os pobres que estavam ali naquela região, ele então chama a atenção dos da Acaia, dos de Corinto, e diz assim: olha, eu quero que vocês sejam informados que lá na Macedônia, as igrejas, elas ofertaram, porque no meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria. Ou seja, a igreja da Macedônia passava por muita prova de tribulação, mas manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Isso é interessante, porque aqui Paulo está mostrando que não é, simplesmente se temos muito ou não. Paulo não quer dizer aqui que se nós temos as mãos cheias no sentido material ou não, mas sim se os nossos corações estão cheios da graça de Deus. Porque essa igreja da Macedônia que Paulo se refere, ela tinha um coração generoso, e o coração generoso se manifestou em mãos generosas. E aí ele chama aos coríntios: agora é a vez de vocês que já receberam tantos dons, vocês que já receberam tanta graça, vocês que já receberam tanta provisão, vocês que já receberam tanto amor, vocês que já receberam tanto de Deus, e agora, o que vocês farão diante de tanto que têm recebido, de tanta graça? E hoje essa palavra não é para os coríntios mais, porque foi naquela geração, mas para nós, igreja aqui em Uberlândia, Igreja Batista do Amor. O que nós faremos diante de tanta graça que temos recebido, de tanto favor, de tanta provisão? Amém? Nós temos recebido provisão, temos recebido graça, talentos, dons. Então agora é a nossa vez de demonstrar essa abundância de alegria, manifestar abundância de alegria, não obstante as dificuldades, não obstante os desafios, não obstante as incertezas, mas saber que o Senhor já nos abençoou, e nós podemos ser agentes de bênção dele aqui na terra. E hoje, no domingo da igreja perseguida, toda a oferta, não digo os dízimos, mas todas as ofertas que forem depositadas aqui no altar, nós estaremos destinando, separando para a missão Portas Abertas, e que esta agência leve até aqueles mais necessitados, que sofrem perseguição, os que são forçados a fugir das suas casas, aqueles que foram deslocados por causa da violência, estão pedindo socorro. Diante desse quadro, nosso coração não pode estar insensível. Por isso Paulo fez esse apelo há quase 2000 anos atrás. O apelo ecoa hoje. A igreja precisa acordar e saber que há pessoas que precisam também da nossa ajuda, da nossa oferta e do nosso coração liberal. Quantos estão dispostos a isso nessa noite? Então fica sobre os seus pés. Nós entregaremos então a nossa oferta de amor, o nosso coração e a nossa gratidão. Fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em ti esperarei,
Pai, graças te damos, Senhor, meu Deus, pelas ofertas, pelos dízimos, Senhor. Senhor, declaramos que essa terra é uma terra fértil. Nós glorificamos, Senhor, meu Deus, o coração disposto, Senhor, aqui neste lugar de ofertar e dizimar. Abençoa, Senhor, as ofertas, dízimo, Pai, multiplica, transborda, Senhor, meu Deus, para que alcance cada vez mais nações, Pai. Abençoa, Pai querido, que o teu povo cada dia se dispõe a enviar, abençoar, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Ali tem um lugar em Jesus, corre para esse já não era. Aonde estão esses cristãos? Cadê eles? Nós vamos prendê-los, esses malditos. Cadê aqueles cristãos? Aqueles malditos? Vocês viram eles? Cadê esses malditos? Olha lá eles. Vamos lá, soldado. Vamos prendê-los. Então vocês estão aí, né? Seus malditos. Então vocês. Venham. Venham. Levante. Vamos, seus malditos! Amém! Saiu da capa, leiam! Deputados são impedidos de abrir sessão para leitura da palavra. Extra! Professores são impedidos de fazer oração em sala de aula. Extra! Cristãos são demitidos do seu emprego após professarem sua fé em Jesus Cristo. Leiam! Extra! Saiu da capa! Extra! Oi, como é que é? Não é possível isso. Eu já falei que aquela empresa é minha. Quem manda sou eu. Eu já falei isso. Muito obrigado pela sua informação. Eu estou chegando na empresa. Obrigado. Não é possível. O que aconteceu, chefe? Eu já falei que essa empresa é minha. E aqui, quem manda sou eu. Mais uma vez eu vou te falar. Aqui é proibido falar de Jesus, de Deus, de cristianismo. Aqui quem manda sou eu. Essa empresa é minha. Por favor, eu tenho olheiros. Eles veem tudo aqui nessa empresa. Toma providência. Pode deixar comigo, chefe. Eu não quero ouvir isso mais. Tudo bem.
A alegria está no coração de quem já conhece o Senhor. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso. Oi, irmã! E aí, como você está? Tudo bem, e você? Bem também. Menina, Conta. eu queria mesmo te ver. É mesmo? Sabe aquela oração que eu te pedi? Sei. Já deve ter uns 3 meses, né, mais ou menos? Deu certo. Papai bênção, respondeu, estou trabalhando e o emprego é bom, o salário melhor ainda e eu estou produzindo a todo vapor. Mas eu tô vendo, mas você tá bem radiante, você tá muito feliz e eu fico muito feliz por você. Que bênção que deu certo, irmã. Ai, muito obrigada, tá? Mas continua orando. Eu tenho uma reunião agora e quem sabe vem até uma promoção por aí, né? Ô, glória. Porque a produção tá lá em cima. E olha, sabe o que é o melhor? No meu intervalo de almoço, eu aproveito para falar de Jesus. Que bênção, irmã. Quantas pessoas carentes precisando de ouvir a palavra de Deus. Imagino. Tenho certeza que você está sendo uma bênção naquela empresa. Você vai prosperar muito. Amém. Eu vou lá e depois eu te conto o que aconteceu. Tá bom, depois Tá você bom? me conta tudo, hein? Fica na paz. Na paz. A alegria está no coração. Ai, Jesus. Bora lá, né? Para essa reunião. Oi, chefe. Olá, Dilcineia, tudo bem? Tudo bem? Estou ótimo, mas olha, eu não tenho boas notícias para te dar, viu? Mas o que houve, chefe? Infelizmente, eu vou ter que te entregar essa carta de demissão. Mas, chefe, como assim? O que eu fiz de errado? Dilcineia, você é uma excelente colaboradora. Entrega sua produção pontualmente, você é pontual com os horários, mas infelizmente fiquei sabendo, os colaboradores estão reclamando, inclusive a diretoria, de que você vem falando de Jesus, Deus, religiões aqui na nossa empresa. E você sabe que é proibido. Mas, chefe, eu só falo de Jesus quando eu vejo alguém muito triste que precisa dele. E aí é no meu horário de almoço. Mas você incomoda os colaboradores e a empresa é clara com relação a isso, é proibido. Mas olha aqui, se você prometer para mim que você não vai mais falar de religiões, de Jesus aqui na nossa empresa, eu posso tentar rever seu cargo com a diretoria. Muito obrigado, chefe. Como ouvirão se não há quem pregue? Eu jamais vou abandonar o meu Jesus por causa de uma promoção. Senhor, essa porta foi o Senhor que abriu. Mas eu te louvo, papai, porque a minha alegria está no Senhor e na força do seu poder. Aleluia, aleluia, papai, aleluia. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas obras de salvação. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, e vocês em mim também vencerão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, eu louvo ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos que têm se dedicado a expressar através das artes cênicas, da dança, do ministrar-te as verdades do Senhor, as verdades do Evangelho, e isso tem impactado os nossos corações. Então eu louvo a Deus por cada um de vocês. Hoje de manhã nós
tivemos ali um momento tão precioso também, como tem sido agora à noite, e que cada um de vocês que estão aqui possam também ter o seu coração ardendo como o deles ali, para servir ao Senhor com alegria. Eu tenho visto que algumas pessoas, elas querem servir, mas elas pensam assim, mas o meu talento, a minha habilidade não será, talvez, não vai ter um encaixe na obra de Deus, e terá. Basta que você se disponha, sabe? Quando você se dispõe, Deus, de fato, Ele se encarrega de estar capacitando, de estar realmente te encaixando dentro da obra dEle mesmo, para fazer algo relevante. Hoje, de manhã eu falei, olha, os irmãos desceram aqui do altar, eu falei, vai tocando na vida dos irmãos e chamando para que eles venham também fazer essa obra. Talvez você está aqui, ainda não está inserido em algum ministério, e como nós falamos, com toda a liberdade que nós temos, e você pode servir, você pode contribuir com seus dons, com seus talentos, quem sabe no ministrar-te, quem sabe no teatro, quem sabe na dança, quem sabe na comunicação. Certamente Deus tem algo para você. Você crê nisso? Você crê nisso? Então se disponha. Hoje a chamada, diante desse dia, o domingo da igreja perseguida, é para que nós olhemos então esses irmãos nossos, da nossa família, que em outros países estão sofrendo violência, estão forçados a saírem das suas casas. De manhã também eu falei que nós sairemos daqui, voltaremos para a nossa casa, comeremos um lanche, talvez uma janta, e voltaremos para a nossa casa. Amanhã estaremos no nosso trabalho, e a vida vai seguir normalmente, enquanto muitos desses irmãos estão em países que eles já foram tirados das suas casas, pais retirados da sua casa, mães também, sabe, filhos deixados para trás, porque algumas famílias precisaram se deslocar por causa da violência. Então hoje eu e você precisamos entender que esses cristãos deslocados, eles pedem socorro. O texto que nós temos aqui para compartilhar é o texto que está lá em Mateus, capítulo 19, versículo de número 29. Abra comigo lá em Mateus, capítulo 19, versículo de número 29. A Bíblia diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Vou repetir: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Amém? Essa é uma palavra de Jesus, essa é uma palavra para nós hoje, e nós temos que entender que quando olhamos para o Evangelho de Mateus, no início, o Evangelho traz a genealogia de Jesus, que nos dá a oportunidade de contemplarmos a grandeza de Deus por meio do Messias que estava ali nascendo, numa cidade chamada Belém, na Judéia. E Deus, de fato, Ele tinha um plano para fazer com que o seu nome fosse glorificado por meio da chegada do Messias. Sabe, no decorrer dessa linhagem de Jesus, nós vemos muitas histórias, muitas emoções foram vividas, e desde o Antigo Testamento nós vemos que um plano de Deus foi estabelecido até chegar no Novo Testamento, para que Deus pudesse então levar a efeito algo que Ele deseja para a humanidade, ou seja, resgatar a humanidade. Mas para isso acontecer, pessoas tiveram que fugir, pessoas que tiveram que sair dos seus lugares. No Velho Testamento nós temos várias passagens onde nós vimos o exílio do povo de Deus. Foram tirados da sua pátria, foram tirados de perto dos seus patrícios, foram arrancados das suas casas também para irem para outras terras e serem subjugados. Nós vemos então nessas histórias que vêm desde a antiga aliança até o Novo Testamento esse movimento.
E da mesma forma que nós vimos no passado homens e mulheres passarem por esse sofrimento, hoje também nós vemos. Isso não se limita a só uma cronologia na história, mas também tem a ver com cada um de nós hoje, na história atual. E todo esse sofrimento tem certamente um propósito maior, que é a glória de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Sabe, quando nós olhamos para os cristãos perseguidos em todo o mundo, quando nós olhamos para aqueles irmãos que estão ao redor do mundo sofrendo violência, nós podemos ter certeza que todo sofrimento que eles estão passando, enfrentando, todo sofrimento não é um fim em si mesmo, mas possui o mesmo propósito, um propósito maior de estabelecer um plano de Deus. É como se um mosaico fosse estabelecido para a conclusão de um plano redentor do Senhor. Hoje eu e você fazemos parte desse plano. Hoje eu e você não podemos estar desconectados da história, mas precisamos viver hoje entendendo que irmãos hoje em outros países sofrem violência, sofrem perseguição, sofrem atentados contra a sua vida, contra as suas famílias. Sabe, a história de Deus está sendo propagada por meio do seu povo ao redor do mundo. E a história de Deus precisa ser propagada através da sua vida aqui nessa cidade, aqui nesse lugar onde você estiver. Você diz amém? Amém. Sabe, isso inclui você. Não podemos estar alheios, não podemos estar distantes, não podemos estar insensíveis. Pelo contrário, nosso coração deve arder, entendendo todo esse processo, porque Jesus é o nosso paradigma, Jesus é o nosso modelo. Jesus também, quando ele nasceu na cidade de Belém, os poderosos ficaram aterrados, porque havia então cumprimento de uma promessa, e um grande rei estava nascendo, não um rei simplesmente humano, para tirar o trono de um outro homem que reinava, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando Jesus chega, então nós vemos que ainda como um bebê, em tenra idade, Herodes procura matá-lo. Por isso Jesus também foi deslocado. José teve que tomar Maria e se deslocar por causa da ameaça para o Egito. A Bíblia diz em Mateus 2,13: e depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Sabe, hoje Herodes não está mais aqui e não procura o menino Jesus para matá-lo, mas ainda nos dias de hoje muitos procuram matar os seguidores de Jesus. E é por isso que continuamente esses irmãos são forçados também a fugir das suas casas, das suas comunidades, das suas famílias. Países como Nigéria, Mianmar, República Democrática do Congo, que democrático só tem um nome, Burkina Faso, a Índia, são países onde o deslocamento é em massa, deslocamentos que saem desde as comunidades, das casas, até mesmo do próprio país. Hoje nós precisamos entender que isso tem a ver conosco, não tem a ver simplesmente com uma igreja em outro continente, em outro lugar, mas tem a ver com cada um de nós. Você pode dizer amém? Amém. Sabe, muitos anos depois desse bebê que foi levado para o Egito, Jesus, quando volta então e começa o ministério público, muitos anos depois, antes do início do seu ministério público, vem uma voz que clamava no deserto, a voz de João Batista, pregando que era chegado o reino de Deus, e ele fala: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E o que resultou nessa pregação? Prisão e posteriormente também a morte de João Batista. Ou seja, a rejeição agora, desde João Batista, a rejeição é para aqueles que professam a mensagem do Evangelho, aqueles que professam a mensagem de Jesus. Quantos aqui professam a mensagem do Evangelho?
Quantos aqui professam a mensagem, a boa nova de Cristo, a boa nova de salvação? Então, querido, se você levar a sério isso, aqueles que levam a sério Jesus, normalmente eles se tornam alvos do inimigo. Mas eu quero te falar que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Eu digo isso porque a palavra do Senhor nos confere essa confiança. Sabe, essa rejeição, ela não ocorreu somente com a mensagem, mas também com os mensageiros e com o próprio Senhor na sua infância. Hoje nós precisamos entender que se aconteceu com o mestre, acontece com os discípulos, porque os discípulos não são maiores do que o seu mestre. Sabe, quando nós olhamos para essas estatísticas aqui das portas abertas, nós vemos um número alarmante, que somente no último ano, pelo menos 4.476 pessoas cristãs foram mortas por causa da sua fé em Cristo Jesus. 4.476 pessoas cristãs no último ano perdeu a vida por causa da fé em Jesus. Sabe, isso tem que mexer com a gente. Por muito menos do que isso, a gente fica assim, sabe, receoso, preocupado, resistente, preocupados com a nossa reputação, preocupados com o nosso emprego, preocupados com aquilo que vão falar de nós, preocupados com tantas coisas. E nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor, porque nós precisamos entender que Deus tem um plano maravilhoso nas nossas vidas, mas também através das nossas vidas. Quantos querem fazer parte desse plano? Então diga assim: eis-me aqui, Senhor. Mas diga com voz de muitas águas, diga: eis-me aqui, Senhor. Sabe, essa mensagem, todo ano mexe muito comigo. Todo ano eu começo a fazer uma revisão na minha vida, como ela anda com relação ao ministério. Não simplesmente o ministério do púlpito, mas o ministério do chão, das ruas. Eu fico também, sabe, assim, coração apertado, porque quando me lembro dessas pessoas que estão, sabe, doando a sua própria vida, elas estão sendo tiradas do seio da sua família, e elas estão entregando tudo que elas têm. Eu preciso fazer algo, não para pagar uma dívida, mas para corresponder à expectativa do reino de Deus sobre a minha vida. Sabe, o reino de Deus não é comida nem bebida, e o reino de Deus está dentro de nós, e nós precisamos externar as marcas do reino de Deus nas nossas vidas. Existem marcas do reino de Deus na vida de todo cristão. Todo cristão precisa demonstrar, mostrar, revelar as marcas do reino na vida dele. Nós precisamos anunciar, nós precisamos externar, nós precisamos entender que Deus tem algo para realizar em nós e através de nós. Palavra do Senhor, aqui em Mateus 19, que nós lemos, o versículo 29, fala da entrega, fala daqueles que deixam casa, deixam pai, deixam mãe, deixam irmãos, deixam campo, deixam tudo por causa de Jesus. Mas o contexto de Mateus 19 tem um pano de fundo que fala da história de um jovem rico que se apresenta a Jesus dizendo: o que eu farei, bom mestre, para herdar a vida eterna? E Jesus, entendendo, conhecendo o coração, ele vai e diz: olha, você sabe, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. E aí Jesus coloca ali uma parte da lei. E aí o jovem fala: eu tenho feito isso desde a minha mocidade. E aí Jesus então diz a ele: então, se você quer ser perfeito, então vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. E aí você vai ter, Jesus não falou salvação, porque a salvação ninguém pode comprar, é verdade ou não é? Salvação não está à venda, você não pode comprar com prata, com ouro, com indulgência. Mas Jesus falou:
Vende tudo e você terá um tesouro. Fala tesouro. Tesouro fala de galardão, tá bom? Então isso não tem a ver com a salvação, senão galardão. E ele, o que ele respondeu? Nada. Ele simplesmente ficou triste. Existem duas maneiras de você sair da presença de Cristo, quando Ele vem falar com você: feliz ou triste. Só que, para nós sairmos felizes, nós temos que primeiro ter a vontade dEle no nosso coração. Aí será uma alegria verdadeira. Aquele jovem, ele então não abriu mão das riquezas dele. Pelo contrário, ele se entristeceu, porque o jovem acreditava que a sua indulgência, a sua bondade excedia a graça do Senhor, primeiramente porque ele não amava a Deus, porque se ele amasse a Deus, ele não teria amado a riqueza acima de Deus. Quando Jesus fala, me segue, deixe as riquezas, ele está provando qual era o primeiro. Jesus não era o primeiro. Mamon, a riqueza, era a primeira no coração dele. E como nós temos ensinado, se ele não for o primeiro, ele também não será o segundo. Segundo, se ele não foi capaz de vender o que ele tinha, entregar e dar aos pobres, ele também não tinha amor ao próximo. Ou seja, ele negligenciou a lei áurea, a lei mais básica de Cristo, que é amar a Deus e amar ao próximo. Ou seja, ele não tinha essa disposição, porque ele tinha apego aos bens, ele tinha apego àquelas coisas que ele tinha, por sinal muitas coisas, e nós devemos entender que Satanás muitas vezes sutilmente promove essa mentira, de que o dinheiro, a propriedade, os bens, o conforto, vão ser bases sólidas para nós descansarmos e acharmos que nós temos então uma estabilidade, mas nós não temos estabilidade nisso, a nossa estabilidade está no Senhor. Você tem estabilidade no Senhor? Amém, igreja? Então nós precisamos vigiar o nosso coração, porque quantas vezes as pessoas deixam de servir exatamente porque não querem abrir mão, especialmente de coisas materiais, sabe? Às vezes uma pessoa acha que vai ter desvantagem porque está buscando a Deus, e outras pessoas vão ter vantagem porque não tem o que se preocupar com relação ao Evangelho, e às vezes elas preocupam-se em fazer tantas coisas. Eu me lembro, quando eu estava num período bem exigente da minha vida, que era em Belo Horizonte, fazendo um curso de oficiais, e eu me lembro que a maioria dos meus colegas eram pessoas muito novas, tinham 18, 19 anos, e muitos deles, a vida deles era só mesmo para fazer o curso, estudar e avançar. E eu, com certeza, em determinado momento eu pensava, mas parece que eu tenho uma desvantagem. Primeiro que eu sou um dos mais velhos da turma. Segundo que eles não fazem mais nada, eles só estudam e vivem a vida como querem. E eu dedico a célula, vou à igreja, faço isso, sou casado, embora ainda não tivesse filho, não é? Mas veio algo no meu coração. E o que veio no meu coração? Que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas são acrescentadas. E aquilo encheu meu coração. Eu falei, eu não estou em desvantagem, eu estou em vantagem, porque eles não têm ainda essa referência. O Deus deles, muitas vezes é o ventre. Eles estão colocando todas as fichas dele nisso, e a minha prioridade não é simplesmente o trabalho, o estudo, embora sejam lícitos, eu estou aqui para isso, mas a minha prioridade é o Senhor, é o reino de Deus, e eu vou continuar buscando o reino de Deus. E eu me lembro que quando vinham as notas, as provas, e a gente ia avançando, e eu falava assim, gente, não tem cabimento, né? Muitos deles lá tiravam notas piores que as minhas, eles às vezes ficavam lá com tantos problemas, e a gente ainda ia ajudar. Eu me lembro que tinha um colega que ele ainda me chamou para ajudar, e solteiro, eu falei, gente, como pode, né, a gente ajudando, mas por quê? Porque o Senhor é o Deus que compensa as nossas limitações, sabe? Mas nós precisamos tirar o nosso pensamento, o nosso coração, que estamos em desvantagem, porque não estamos. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Sabe, para os cristãos que são materialistas, é como se fossem
uma espécie de um sapo que está numa panela de fogo cheia de água, e essa panela vai aquecendo lentamente. E esse sapo que está ali morre porque não persegue o perigo a tempo de saltar para fora antes que seja tarde demais. Ou seja, não deixe que as riquezas, as posses, talvez o status ou qualquer outra coisa associada a isso tire o foco daquilo que é o reino de Deus na sua vida. Deus tem interesse em te levantar para uma missão, e você é um missionário. Amém? Não, mas foi fraco. Você é um missionário. Amém? Pastor, não, eu não sou um missionário, eu sou um cristão. Spurgeon diz: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Quantos missionários nós temos aqui? Amém. Você é cristão, você é missionário. Você tem uma missão. Você tem uma missão e ela precisa ser cumprida. Mas para ela ser cumprida, você precisa mostrar as marcas do reino de Deus na sua vida. Hoje, eu quero compartilhar com vocês 3 marcas do reino de Deus na sua vida. A primeira delas é a marca da renúncia. Diga: renúncia. Sabe, nós precisamos entender, para sermos seguidores de Cristo, para realmente levarmos a bandeira do Evangelho, para sermos verdadeiros discípulos que demonstram que realmente a prioridade é o reino de Deus, nós precisamos renunciar a alguma coisa na nossa vida. O irmão André, que foi esse fundador da missão Portas Abertas, que ele começou a ser despertado depois que ele passou na cortina de ferro. Para quem lembra da geopolítica antiga, ele saiu da Europa para o leste europeu e passou a cortina de ferro, que era países fechados, e ali ele começa então a ver, ao visitar uma igreja, que havia muita limitação para que a palavra de Deus chegasse a muitos, e ele começa então a levar as Bíblias no Fusca dele, e teve tantos milagres que as pessoas, autoridades daqueles países paravam, abriam o Fusca, e abriam lá, e às vezes ele escondia, mesmo assim apareciam as autoridades, e eles olhavam e não viam, e ele continuava com o fusquinha dele, levava as Bíblias para aquelas pessoas. E esse irmão André, que fundou as Portas Abertas, ele diz: o verdadeiro chamado de Deus não é ir a determinado lugar ou carreira, mas a obediência diária. E para obedecer diariamente ao Senhor, nós precisamos o quê? Renunciar. Nós não podemos amar ou seguir Jesus e amar as coisas. Nós não podemos colocar outro Deus além dele. Nós precisamos sempre questionar: há algo em meu coração que valorizo mais do que Jesus? Vou repetir: há algo no meu coração que valorizo mais do que Jesus? Será que hoje, olhar a sua vida, olhar a sua história, a sua família, seu trabalho, olhar as coisas que você está envolto, será que há algo no seu coração que você tem valorizado mais do que Jesus? Sabe, nós precisamos entender que a vida com Cristo é uma vida de renúncia, sim, porque nós já decidimos morrer para nós mesmos. Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, Jesus está chamando para aqueles que desejam perder a sua vida, mas não perder simplesmente para morrer e não ter mais, esperança. Não, perdeu a vida pregressa, perdeu uma vida que não vale a pena ser vivida, perdeu uma vida presa no pecado, perdeu uma vida sem sentido. Jesus disse: aquele que quer ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perde por minha causa e pelo Evangelho, achou, ganhou. Quantos deles nós temos aqui? Quantos acharam a vida verdadeira? É isso, é sobre isso, porque a renúncia, querido, é renúncia do passado, renúncia do pretérito, renúncia daquilo que nos aprisionava, daquilo que nos manietava, daquilo que nos amordaçava. Hoje eu e você precisamos entender que Jesus, Ele está chamando pessoas para poder serem discípulos dEle, discípulos que estão decididos pela causa do Evangelho, que bens, casas, coisas do tipo não serão impedimento. Não serão impedimento. Não vou ocupar o lugar de Jesus no coração deles. Mas Jesus também, algumas vezes, vai provar o coração daqueles que querem segui-lo com relação à sua própria família, com relação aos seus próprios
laços familiares, porque às vezes nós vamos deixar essas pessoas. Talvez algumas circunstâncias vai nos fazer estar não tão próximo como nós gostaríamos. Será que nós estamos dispostos a isso? Esse último desafio é maior. Talvez abandonar uma casa, no caso, a alvenaria, um carro, um trabalho, alguma coisa nesse sentido, seja até um pouco menos desafiador do que abandonar, ou deslocar-se, ou sair, ou separar-se daqueles que nós temos laços familiares. Eu me lembro que na IBA nós tivemos vários casos de pessoas que iam descer as águas e tiveram algumas dificuldades. Mas eu me lembro de uma pessoa que ela chegou e falou assim: olha, meus pais não querem que eu me batize, porque eles não aceitaram que eu me converti a Jesus. Aqui no Brasil mesmo, aqui em Minas Gerais, aqui em Uberlândia, aqui nessa igreja. E aí nós conversamos com essa moça, e embora ela já fosse maior de idade, ela morava com os pais, então nós sempre falamos, tem que dar honra, e nós respeitamos toda decisão, nós submetemos às autoridades. Mas uma autoridade, por maior e mais benquista que ela seja, honrada que ela seja, ela nunca será maior do que a autoridade celestial. E eu falei: é com você, filha, qual que é a sua decisão? Você: eu vou me descer as águas, eu vou me batizar. E nós batizamos. Ela só pediu uma coisa, falou assim: não publica muito nas redes sociais, não. Aí nós atendemos esse pedido dela. A Cris também tem um testemunho muito forte, né? Quem conhece a Cris Viso, Cristina Viso? O pai dela prendia ela dentro da casa dela. E quando ela conseguia escapar, porque a Cris é destemida, né? Quando ela voltava, ela já podia esperar que ela ia apanhar. E ela apanhava, né, de mangueira. E ela nunca deixou de orar pelo pai dela. E alguns anos atrás, o senhor Pedro Palhares aceitou Jesus nessa igreja. E foi a maior alegria para a vida dela. Hoje ele é apaixonado pela igreja, se batizou. E Deus fez uma grande obra. Então é renúncia. O que nós estamos dispostos a renunciar? Jesus nos coloca à prova ao mostrar que nada, por mais valioso que seja, pode ocupar o lugar dele nos nossos corações. Sabe? Nós precisamos entender que diante da perseguição sempre haverá uma renúncia. Sempre haverá uma renúncia. Diante da perseguição nós vamos ter que escolher fazer a vontade de Deus ou renunciar à vontade dele. Precisamos entender que quando os cristãos deixam tudo e seguem a Jesus, como está escrito aqui em Mateus 19, 27, há um preço a ser pago, e por isso, em muitos países como estes aqui, que nós estamos exibindo, isso pode chegar ao limite extremo, que é até custar a própria vida. Outro dado alarmante é que hoje mais de 380 milhões de cristãos são perseguidos no mundo, exatamente pela decisão que fizeram de renunciar tudo, inclusive sua segurança, conforto, para seguir a Jesus. Sabe, irmãos que renunciaram não apenas as coisas mais simples, mas renunciaram tudo. Esses irmãos não apenas renunciaram, sabe, tudo no seu coração por amor a Cristo, mas muitas vezes eles foram forçados a se deslocarem. Escolher Jesus foi escolher, no caso deles, estar longe da própria família. Nós precisamos olhar hoje com olhos de misericórdia. Nós vamos orar hoje por eles, vamos clamar por eles, vamos ofertar para que eles sejam sustentados, onde quer que esteja um cristão perseguido, violentado, deslocado da sua casa, da sua pátria, nós estaremos com eles, pelos nossos joelhos, pelas nossas mãos, mas também pelos nossos pés. Nós precisamos ir, não podemos ter medo, não podemos ter medo de falar de Jesus. Mas eu tenho vergonha de falar de Jesus. Ei, Jesus tomou toda a ignomínia, a vergonha lá na cruz. Hoje nós temos que ter o reconhecimento, o privilégio de falarmos por Ele, para Ele. Amém, Jesus? Pastor, mas eu vou sofrer perseguição. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça.
Quando você é perseguido porque você dá causa, não tem coisa boa nisso não. Deu causa, fez coisa ruim, foi perseguido, não tem nenhum louvor nisso. Não tem nenhuma bem-aventurança, mas quando você fazendo a justiça, pregando o evangelho, fazendo o que é certo, o que é correto, o que é bom, você é perseguido, então você é bem-aventurado. E a bem-aventurança é muito maior do que uma simples alegria. Então Deus está preparando um gozo extraordinário para você. Mesmo diante dos desafios dessa vida, você precisa sair daqui hoje e falar assim: a minha vida não é mais preciosa, não coloco minha vida mais preciosa para mim mesmo, a não ser que eu cumpra a carreira que me foi proposta e pregue o evangelho da graça de Deus. Ou seja, minha vida só tem valor se for para fazer a obra de Deus. Aí tudo vai ter sentido. Aí seu carro tem sentido, sua casa tem sentido, seu diploma tem sentido, seu negócio tem sentido, sua família tem sentido, tudo na sua vida vai ter sentido, porque você está fazendo algo que vai ecoar para a eternidade. Isso que dá sentido à vida de um homem e de uma mulher. Mas eu preciso o quê? Renunciar. Então a primeira marca do reino de Deus na nossa vida é diga renúncia. Renúncia, diga renúncia. Sabe, e eu estou falando aqui para pessoas que são missionárias, ainda que você talvez pense assim: não, eu não, você. Se você é um cristão, você é um missionário. Você está a ponto de ser enviado. Sabe, certa vez também um homem chegou para Jesus e queria segui-lo. Jesus falou para ele: olha, eu não tenho onde recostar minha cabeça. Aí para outro ele disse assim: vem, me segue. Aí esse outro disse assim: espera um pouquinho, Jesus, deixa eu ir lá sepultar meu pai e depois eu vou segui-lo. E o que Jesus falou para esse homem? Deixa os mortos sepultar os mortos, a você cumpre pregar o evangelho. Você já meditou nessa passagem? Mortos podem sepultar mortos, pregar o evangelho só aquele que está vivo pode fazê-lo. Quantos vivos nós temos aqui nessa noite? Sabe o que significa isso? Por mais que você seja bom naquilo que você faz, e você é um cristão, você é excelente naquilo que faz, e faça mesmo com excelência. Mas tem uma pessoa que deve fazer igual a você, e tem outras pessoas que fazem até melhor do que você. E essa missão, talvez outras pessoas podem fazer, mas pregar o evangelho foi dado o mandato para você. Então fazer, não sei qual que é a sua atividade, se é contador, se é militar, se é vendedor, se é enfermeiro, essas são atividades lícitas, honestas, dignas, são importantes, mas as pessoas fazem. Pregar o evangelho só aquele que é vivo, que foi transformado. Quantos vivos nós temos aqui nessa? Então o que Jesus está falando? Existe algo que você precisa fazer. Se as coisas que outras pessoas podem fazer ainda ocupam primeiro lugar na sua vida, você nunca pode ser meu discípulo, porque eu preciso te mostrar que tem coisas que são urgentes e eu preciso de pessoas como você para fazer. Ou seja, Deus quer chamar você para isso nessa noite. Deus quer te chamar para renunciar e para entender o propósito de Deus de pregar o evangelho, coisas que só vivos fazem. Pessoas que são mortas, ou seja, pessoas que não nasceram de novo, elas não terão lealdade ao reino. Agora, pessoas que nasceram de novo são leais ao reino. Deus está chamando pessoas leais ao reino de Deus. Amém, Jesus? Segundo, primeira marca do reino é a renúncia. Segunda marca do reino é a recompensa. Diga recompensa. Quando Jesus disse que aquele que deixa pai, mãe, irmão, irmãs, deixa campo, deixa tudo para segui-lo, recebe o quê? Muito mais. Em outra versão, 100 vezes mais, o cêntuplo. Então, o Senhor está te dando uma recompensa. Deus está provendo uma recompensa, porque quem disse não é homem fazendo proselitismo, não é um político, sabe, para querer ganhar uma eleição, não.
É Jesus que está dizendo, a segunda marca do reino de Deus em você é que existe recompensa. Há uma recompensa gloriosa por deixar tudo e seguir Jesus. O sofrimento e a perseguição levam os nossos corações muitas vezes e as nossas mentes para pensar algo diferente, mas Jesus está prometendo uma grande recompensa nesta vida e na vida por vir nos céus. Jesus está provendo isso, e quando nós ouvimos Paulo também ecoar com Jesus esse coro, dizendo: pois os nossos sofrimentos no presente século são leves e momentâneos, mas produzem para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Tem algum crente aqui nessa noite? Amém, Jesus. Então diga: recompensa. Quando nós olhamos para esse cenário, e o cenário global, nós vemos que é cada vez mais desafiador para sermos cristãos num mundo como esse. As notícias chegam como de idosos que perderam a vida devido à fome e outras dificuldades durante a fuga em Mianmar. Aos olhos humanos, isso parece ser uma realidade tão cruel que não há recompensa. Numa perspectiva terrena, muitas vezes não há nem consolo, mas o olhar humano se limita ao que é passageiro, o que é material, sem as expectativas além deste mundo. Porque a nossa esperança em Cristo não se resume somente nesta vida. A nossa esperança em Cristo vai além dessa vida, vai para a eternidade. Aqui nós vamos viver 70 e 80, o que passa disso é canseira, enfado. Agora, nós estamos falando de eternidade, não apenas para os missionários, porque eles já a têm, mas para aqueles que precisam ouvir essa mesma mensagem que você ouviu, e saber que agora o que está em jogo é a sua recompensa, o seu galardão. A promessa é clara: receberão 100 vezes mais, e herdarão a vida eterna. É o que o Senhor tem para você. Você recebe isso em nome de Jesus? Mas sabe, hoje você precisa entender que essa marca do reino, que fala da recompensa, é para aqueles que conseguem enxergar o reino de Deus, aqueles que têm os olhos espirituais abertos, aqueles que não têm os olhos aterrados somente naquilo que é passageiro, mas aqueles que elevam os olhos aos céus e veem aquilo que é eterno. Aqueles que realmente não se guiam por vistas, não estão com o coração nas coisas que perecem, mas contemplam uma herança eterna que foi prometida, mesmo que os dias sejam maus. Há homens e mulheres assim nessa noite aqui? Há homens e mulheres que estão dispostos a viver assim aqui nessa noite? Renúncia, recompensa. E por final, fique de pé. A terceira marca do reino na sua vida, na minha vida, é a segurança. Parece ser paradoxal, parece ser até insano falar de segurança para aqueles que está indo como ovelha no meio de lobos, no mundo hedonista, egoísta, ateísta, um mundo que resiste à mensagem do Evangelho. Mas não é um paradoxo. Na verdade, nós temos segurança, porque a segurança verdadeira não está no nosso controle ou na nossa mão. A segurança está nas mãos de Deus. E aquele que fez a promessa é fiel para completar, para afirmar. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completar. Querido, ninguém pode te tocar, ninguém pode tirar a sua vida, ninguém pode fazer nada a respeito daquilo que Deus soprou em você, até que você cumpra todo o propósito dele aqui na terra. E você vai completar. Você vai completar, porque você está seguro nas mãos dele. Muitos buscam na riqueza segurança, muitos buscam no seu diploma segurança, muitos buscam até mesmo a sua família segurança. Mas sabe, a segurança verdadeira é aquela que está nas mãos de Deus. Embora esses homens e mulheres, e nós
em menor medida, possamos estar sendo pressionados, sendo perseguidos por causa da nossa fé, nós precisamos nos lembrar de que não existe perigo maior do que amar qualquer coisa acima de Jesus. Às vezes eu fico com medo, se eu for perseguido, se eu for ultrajado, se eu sofrer afronta, se a minha família me rejeitar, se os meus pais me colocarem para fora, se eu perder meu trabalho, se isso ou aquilo, eu fico temendo, com medo. Mas o meu medo, o meu temor, a minha maior preocupação era se existe algo maior que eu ame acima de Jesus. Esse deveria ser o meu maior medo. Será, Senhor, que eu tenho algo que eu amo mais do que o Senhor? Porque a minha vida precisa estar em Ti, nas Suas mãos. A minha segurança não está definida naquilo que eu tenho nas minhas mãos. A minha segurança está definida naquilo que está nas Suas mãos. E eu me entrego totalmente a Ti. Eu me entrego. Eu quero que o Senhor olhe e veja o resultado do seu penoso trabalho e se alegre, porque eu estou aqui. Eu quero dizer aqui, terminando essa mensagem, algo a respeito da sua vida. Ouça bem: ainda que você tenha que renunciar, ainda que a sua recompensa não tenha chegado, você está seguro nas mãos do Senhor, porque Ele te ama. E Paulo disse isso aos Romanos, no capítulo 8, versículos 38 e 39, dizendo: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Será que você pode fechar os seus olhos e dizer: Pai, eu quero apresentar aqui as marcas do Seu reino na minha vida. Eu me entrego meu coração. Pai, eu me entrego agora à renúncia. Pai, eu creio na recompensa e sei que estou seguro nas Suas mãos. Feche os seus olhos, rasgue o seu coração, abra os seus lábios, levante a sua mão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu peito, feche os seus olhos, se ainda eles estão abertos, para que nada te distraia, mas que os seus olhos espirituais estejam abertos nessa noite, e que hoje você tenha o seu coração incendiado pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo. Há dois convites de Jesus. O primeiro deles é: venha a mim. Venha a mim. Jesus está te chamando. E eu queria que você orasse comigo dizendo assim: Senhor, todos digam: Senhor, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor.
mais um. Agora eu queria que você orasse assim dizendo: Senhor, eu que um dia andei em teus caminhos, mas me desviei, me afastei. Hoje, arrependido, eu volto na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, você recebeu o convite de Jesus. E se você fez essa oração recebendo Jesus no seu coração, Ele te recebe porque Ele te escolheu. Mas quem sabe você fez a segunda oração e disse: olha, eu estou voltando porque eu quero seguir Jesus. Eu já o recebi, mas estava distante. Eu quero vir ou ir após Ele, tomar a minha cruz, renunciar, saber que há recompensa, que tudo que eu possa passar é indelével, momentâneo e não se compara com aquilo que está por vir, que vai produzir eterno peso de glória. E eu sei que eu estou seguro nas mãos dele. Então, se você fez esta oração e se identificou com ela, levante uma das suas mãos aonde você estiver. Você que fez essa oração que nós fizemos juntos, você pode levantar a sua mão. Eu vejo uma mão levantada ali. Você que fez essa oração e se identifica com ela, você veja outra mão levantada ali. E eu queria agora que você que fez essa oração e se identificou com essa realidade, levantou a sua mão, eu queria que você desse mais um passo de fé, que você saísse do seu lugar agora e viesse aqui à frente. Vamos orar juntos. Venha, você que levantou a sua mão, venha. Isso, venha. Isso, venha, fique de frente aqui para mim. Isso. Queria que os consolidadores, as mulheres, as irmãs ficassem com essa irmã. Os jovens, olha um jovem aqui. Cadê os jovens dessa igreja? Isso. Isso. Eu queria que você que está sentindo o seu coração arder, você está falando: essa é a minha oração, por que eu não estou lá na frente? É uma pergunta. Venha. Seu lugar não é aí, é aqui. Você pode sair agora do seu lugar e vir aqui à frente. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando, venha. Pai, nós, ó Deus, oramos por essas vidas tão preciosas. Nós abençoamos, declaramos, ó Deus, que o seu amor não falha. Pai, que o Senhor ama essas vidas com amor eterno. Por isso, o Senhor, com a bondade, atraiu essas vidas para si. Pai, nós declaramos que não vale mais encantamento, não há mais condenação sobre eles, e nada pode separar essas vidas do seu amor. Nós declaramos que o seu amor transforma, cura, liberta, e é capaz de dar paternidade, e que eles agora sintam-se filhos, porque assim são, para a glória do seu nome. E que a vida deles seja, ó Deus, uma vida transformada, que eles vivam agora a vida abundante de Cristo, no nome de Jesus, amém e amém. Amém. Vocês que estão aqui, é um presente que vocês receberam. Jesus é o presente, sabe, antes de tudo Ele que escolheu cada um de nós, e hoje vocês disseram sim, e hoje também vocês recebem uma família, a família da fé. Essa família é preciosa, tem uma família extensa, toda a terra temos irmãos, mas uma parte dela está aqui, e é essa família que está aqui que vai assumir um compromisso com vocês, dessa forma, de andar, de caminhar com vocês, até o dia de Cristo, porque é melhor serem dois do que um, porque se um fraquejar, o outro vai ajudar, e nós vamos juntos até o final, amém? Por isso eu vou apresentar para vocês essa família. Então eu vou contar até 3, gostaria que vocês se voltassem para trás e recebessem o abraço dela.
Pode ser? Amém? Vamos lá, família? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Sejam bem-vindos à família de Deus. Vamos aplaudir, igreja. Sejam bem-vindos à família de Deus. Eu queria que você se assentasse. Nós temos um vídeo agora e depois nós vamos ter um momento profético da oração pelas nações onde há mais deslocados por causa da violência. Eles adoram sob o olhar de espiões, evangelizam aqueles que querem prendê-los, oram por seus inimigos e perdoam aqueles que os perseguem. Essa é a realidade de mais de 380 milhões de cristãos perseguidos e discriminados em todo o mundo. Eles são hostilizados pela própria família, pela comunidade ou por governos e autoridades, mas perseveram com coragem e ousadia para viver a fé em Jesus. E você? Ousaria colocar a sua liberdade, seus relacionamentos e até a própria vida em risco por amor a Cristo? Para levar ajuda de forma eficaz, a Portas Abertas realiza anualmente uma pesquisa que avalia a pressão e a violência que nossos irmãos e irmãs na fé enfrentam pelo simples fato de seguir a Jesus. Assim, apresentamos a Lista Mundial da Perseguição, um ranking que classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Durante a pesquisa, o aumento exponencial de pressão e violência contra os cristãos ficou claro com a morte de mais de 4.400 dos nossos irmãos em Cristo, sendo 69% deles na Nigéria. Em diversas regiões, o local de adoração dos nossos irmãos foi atacado em diferentes níveis, com mais de 28 mil propriedades cristãs danificadas, saqueadas, incendiadas ou até mesmo fechadas por motivos relacionados à fé. Nos 15 países da África subsaariana presentes na lista, o aumento da violência é constante e brutal. Um exemplo é a entrada do Chad para o ranking de 2025 como o segundo país onde a perseguição mais aumentou. O Chad registra ataques de extremistas. Eles têm como alvo a vida e as propriedades de cristãos que são vistos como traidores e inimigos. O maior aumento de perseguição e discriminação foi identificado no Quirguistão, país que mais subiu no ranking, levando a nação de volta à lista pela primeira vez desde 2013. Nesse país, foi reportado o fechamento de igrejas, o aumento da opressão islâmica e da paranoia ditatorial, obrigando os cristãos a se esconderem e evangelizarem em secreto. A crise humanitária em Cuba está piorando e foram reportados novos incidentes violentos contra cristãos, que são considerados inimigos do Estado. Pastores e suas famílias são interrogados e sofrem ameaças constantes. Em Mianmar, os últimos 4 anos foram marcados pelas consequências do golpe militar de 2021 e de conflitos violentos que deterioraram os direitos humanos e a estabilidade econômica. Cultos e reuniões de adoração têm sido alvos de retaliação do governo. Igrejas e propriedades cristãs são atacadas pelo exército. Com medo, cristãos são forçados a fugir para acampamentos de deslocados internos ou se tornam refugiados.
O Iêmen, que apresenta índice máximo de pressão há anos e enfrenta uma guerra civil desde 2014, viu a violência dobrar no último ano. Com o fortalecimento do extremismo islâmico, aqueles que decidem seguir a Jesus correm risco de vida. E as poucas igrejas domésticas no país precisam de cuidado redobrado para se reunir. No início de 2024, o governo da Coreia do Norte anunciou regulações mais rigorosas e sanções mais severas, o que aumentou o medo entre a população. Por isso, não existem atividades da igreja no país. É impossível se reunir para adorar ou orar, e até mesmo fazer isso em segredo pode ser um grande risco. Se descobertos, cristãos norte-coreanos são mortos ou enviados para campos de trabalho forçado. Todos os dias, nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo enfrentam situações que os forçam a fugir, se esconder e desistir. Mas, pela fé, eles se tornam confiantes no Senhor e arriscam a própria vida para que o nome de Jesus seja glorificado independentemente das circunstâncias. Você também pode ir além do que jamais imaginou para fortalecer e apoiar a igreja perseguida nessa jornada de ousadia e fé. Conheça a realidade dos cristãos perseguidos e alimente a fé daqueles que ousam perder tudo por amor a Cristo. Ativos na oração, porque muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Quando a igreja ela se reúne em oração, algo acontece no mundo espiritual, há um mover de Deus. Sabe, nós não temos ideia do que acontece quando nós oramos em toda a plenitude. Nós temos a ideia, sim, porque temos provado, mas na plenitude nós saberemos, sabe, um dia, eu creio, lá na glória, daquilo que nós oramos hoje, nesse dia, nesse domingo da igreja perseguida por essas nações. E o que nós faremos? As nações entrarão por ordem de... a ordem vai ser das 5 nações, as 5 nações onde há mais cristãos deslocados, forçados a fugir por causa da violência. Então nós vamos ir do 5º até o 1º, na ordem de maior perseguição e violência que deslocou essas pessoas dessas nações. E nós vamos clamar. Só que na medida que nós clamarmos, levantarmos as mãos como um ato profético. Hoje de manhã nós saímos dos nossos lugares. As pessoas saíam, vinham aqui, você pode sair e de forma simbólica, não existe nenhum misticismo, mas tocaram nas bandeiras. Ali há o nome das bandeiras, né? O nome do país. Na bandeira você vai identificar qual é a bandeira da Índia, de Mianmar, e você vai clamar pelo sangue de Jesus nessas nações, pelos nossos irmãos que estão sendo deslocados forçosamente a sair das suas casas. Hoje nós vamos nos reunir com a nossa família em casa, muitos deles não. Então vamos clamar com instância, amém? E nós vamos também chamar as bandeiras de Israel e do Brasil, que elas vão ficar aqui no meio. Nós vamos também orar por Israel e vamos orar pela nossa nação como celeiro do avivamento, amém? Então, podem acender as luzes, por gentileza. Eu agora chamo a Índia, e agora a Índia pode entrar, a nação Índia. Agora também pode entrar a República Democrática do Congo. Em seguida pode entrar Burkina Faso. Pode entrar a bandeira de Mianmar. E a nação onde há mais cristãos que são forçados a fugir, são deslocados por causa da violência, é a Nigéria. Pode entrar a bandeira da Nigéria. E agora no centro dessas bandeiras nós também chamamos a bandeira, nação de Israel, e também
a nossa nação, a bandeira do Brasil, representando esse celeiro de avivamento. E nós vamos clamar agora, amém? Então nós vamos levantar esse clamor, nós vamos clamar agora em nome de Jesus. Então você vai erguer sua voz agora, estender as suas mãos, começar a clamar por essas nações, por esses irmãos. Se você tem toda a liberdade de sair do seu lugar, vir aqui à frente, diante dessas bandeiras. A bandeira é um pavilhão que simboliza, tipifica a nação. Então você pode se posicionar aqui em frente a elas, erguer sua mão, tocar, declarando paz, provisão, que o Senhor sustente os nossos irmãos ali. Você pode fazer isso agora, não fique inerte, você agora é um agente de Deus. Você pode fazer um ato profético agora, nesse momento, Senhor, como igreja. A nossa igreja se levanta, clamando por essas nações. Nós clamamos pela Índia, que é o 5º país onde há mais cristãos forçados a fugir, são deslocados, ó Deus, das suas nações, ó Pai, pedem socorro. Nós oramos, Pai, para quebrar todo o jugo das trevas, do mal. Nós rejeitamos, ó Deus, todo poderio das trevas, toda conspiração do mal contra os cristãos que estão ali. Pai, no nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Sustenta, Senhor. Sustenta, Senhor. Sustenta, Deus, o campo missionário nessas nações. Sustenta a igreja perseguida nessas nações. Sustenta homens e mulheres, Pai, que ficaram sós, crianças, Pai, jovens, mulheres, que viram seus maridos, homens, pessoas saírem, se deslocarem forçosamente dessas nações. Nós oramos, ó Senhor, pela República Democrática do Congo. Oramos para que a igreja ali seja fortalecida, para que os cristãos sejam fortalecidos. Nós oramos para que haja um mover, um avivamento, Senhor, destruindo as fortalezas, destruindo as obras forjadas das trevas. Nós declaramos que nenhuma arma forjada contra os cristãos ali prevalecerá, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Nós oramos, Senhor, por Mianmar, ó Deus, essa nação, ó Deus, que também há muitos que se deslocaram, há muitos que foram forçados por causa da violência e pedem socorro. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, dessa nação. Pai, sustenta a igreja nesse lugar. Levanta, Senhor, homens e mulheres de oração. Pai, usa portas abertas para ser esse instrumento de levar, Senhor, socorro, levar os mantimentos, levar, ó Deus, o alívio, levar a provisão. Pai, dando, ó Deus, Pai, essa essência da unidade de sermos um corpo, sermos membros uns dos outros. Nós oramos, Senhor, por Burkina Faso. Oramos, ó Deus, por essa nação. Declaramos, ó Deus, que o Senhor é rei, que o Senhor reinará sobre essa nação. Declaramos que todo o mal que tem se levantado contra esses cristãos, que tem forçado eles a saírem do país, das comunidades, da sua própria família, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os cubra, Senhor, com graça, com unção, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos também pela Nigéria. Nós oramos pela Nigéria. Oramos, ó Pai, para que o Senhor, no nome de Jesus, toque nesse país onde há grande violência contra os cristãos, país onde há muitas mortes de cristãos, e também país onde há muitos deslocados, ó Deus, por violência. Lá há um povo que pede socorro, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Oh Deus, fortalece os nossos irmãos nessas nações.
Fortalece, Deus, ali na Nigéria, esses homens, essas mulheres, a igreja. A perseguição não vai parar, a maldade não vai parar, a violência não vai parar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Nós oramos. Senhor, nesse momento nós também oramos, ó Deus, pela nossa nação. Declaramos que o Brasil será celeiro de avivamento para essas nações. Que do Brasil sairão missionários, homens e mulheres, cristãos abençoados, que vão, ó Deus, experimentar e vão levar o avivamento genuíno para todo o mundo. E também oramos, Pai, por Israel, porque Israel, Senhor Jesus, oh Pai, a Tua palavra diz que aqueles que orarem por Israel, ó Pai, serão prósperos, serão, ó Deus, bem-sucedidos. E a Tua palavra também diz que nós devemos clamar pela paz de Israel. Declaramos que haja paz em Teus muros, ó Israel. Que haja paz em Teus muros, ó Israel. E declaramos a bênção do Senhor. Que mais missionários cheguem até Israel. Que as escamas dos olhos caiam por terra. E que esses irmãos, ó Pai, sejam convertidos à Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Hoje pela manhã nós estávamos falando que em 2023, um missionário brasileiro do Maranhão, ele foi para o Quênia, e ali ele foi perseguido, e ele foi executado, um pastor. E a esposa dele voltou recentemente para lá, para continuar a obra. Isso é que é amor, amor pelos perdidos. E esse é um amor de Cristo pelas vidas. E nós temos tanto conforto, meus irmãos, aqui. E nós oramos por essa mulher. Nós oramos por ela, por essa missionária, pelos filhos também. E clamamos. Ela foi para o Quênia. Clamamos também para que o Quênia experimente um grande avivamento e que a justiça de Cristo se manifeste ali nessa nação. Sabe qual que é a justiça de Cristo? Não é, a vingança de Cristo não é com que os algozes sejam reprimidos, sejam presos e paguem pelo que eles fizeram. Não, essa não é a vingança de Cristo. A vingança de Cristo é que eles se convertam. É que eles experimentem a salvação, a vida eterna. Essa é a vingança de Cristo. Então esse é o nosso clamor, para que esses países experimentem a verdadeira essência, conheçam a verdadeira essência, a salvação que é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E essa semana nós teremos as nossas células temáticas. Então, aquilo que nós ministramos aqui, de uma forma assim bem envolvente, vai estar nos nossos pequenos grupos. Então não deixe de ir aos pequenos grupos, às nossas células, esteja ali, leve um convidado, porque nós estaremos também orando durante a semana, de segunda a sexta, por cada uma dessas nações. Vamos orar por cada uma dessas nações, as 5 nações que têm mais deslocados cristãos, deslocados por causa da violência. E nós vamos orar porque existe um grito de socorro, e nós vamos clamar, continuar clamando por essas nações, esses irmãos que estão lá. Amém? E as nossas crianças também estão sendo envolvidas nesse contexto. Então, explique para os seus filhos
eles receberam algo hoje de manhã também muito especial. A Esther recebeu, pai, eu recebi da Colômbia. Ou seja, eles vão fazer cartas também para poder enviar para esses locais. Então estimule isso, porque já vai acendendo a chama missionária no coração dos nossos pequeninos. Amém? Amém mesmo? Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz, uma semana de bênção e vitória em nome de Jesus.